continuando, então, a narrativa, ou melhor, até iniciando a narrativa, né? Quando é que começa o Evangelho, o anúncio de Jesus, cronologicamente? Com o anúncio do João Batista. Então, aparecem aqui, os versículos 1, 2 a 8, o anúncio de João Batista, que vamos dividir em partes para a gente entender bem. Versículos 2 e 3. Conforme está escrito no profeta Isaías: Eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho. Voz do que chama no deserto: preparai o caminho do Senhor, aplainai as suas veredas. Marcos está aqui quase que já mostrando quem é João Batista. João Batista é aquele que está realizando o que foi anunciado no profeta Isaías. Só que Marcos está resumindo, porque, na verdade, ele não cita só o profeta Isaías. Esta frase aqui, eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti, não está no profeta Isaías, está no profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 1. A fim de preparar o teu caminho também está em Malaquias. Agora, essa segunda parte, a voz do que chama ou clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, aplainai as suas veredas, esta sim está no início da segunda parte do livro de Isaías, Isaías 40, versículo 3. Então, João Batista é apresentado como um mensageiro que vai diante de Jesus para preparar o seu caminho. Mas vejam só que coisas interessantes aqui. Primeiro, no texto hebraico do livro de Isaías, segundo a leitura judaica medieval que chegou até nós, o texto diz assim: voz do que clama, do que chama, 2 pontos. No deserto preparai o caminho do Senhor. Então a gente vai preparar o caminho do Senhor no deserto. Quando o texto hebraico antigo, mais antigo, foi traduzido para o grego antes da época cristã, traduzido por povos judeus, eles mudaram a sintaxe da frase. Eles colocaram assim: voz do que chama no deserto, 2 pontos, preparai o caminho do Senhor. Então, segundo o texto hebraico, nós vamos preparar o caminho do Senhor no deserto, ou seja, saindo da convivência, voltando-nos para Deus, etc. Na tradução grega dos judeus do Antigo Testamento, quem está chamando é que está no deserto. E nós devemos preparar o caminho do Senhor por uma conversão. Mas a modificação é colocar quem chama no deserto. E foi essa tradução grega que foi aproveitada aqui pelo evangelista Marcos, porque ele identificou em João Batista alguém que estava fora das cidades, como a gente sabe aí pelos textos evangélicos, ele estava perto do Rio Jordão, provavelmente aqui na região do deserto de Judá, próximo ao deserto de Judá, onde o Rio Jordão já está quase entrando no Mar Morto. Então, João Batista é aquele que está no deserto, chamando, então, a conversão. Ele é a voz que está clamando. Outra coisa muito importante aqui nesses versículos. O texto de Malaquias diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho. Está falando ao profeta. O texto de Isaías diz: preparai o caminho do Senhor. Senhor é uma palavra aqui que traduz o texto grego do Evangelho
o texto Kyrios, a palavra Kyrios, Senhor em grego, não é? Este termo Kyrios traduz em mais de 99% das vezes o tetragrama divino, ou seja, um nome divino próprio que Deus revelou a Moisés lá em Êxodo e que nenhum judeu pronunciava no tempo mais recente do Novo Testamento. E que a gente às vezes fala Yahvé, né? Mas que até por respeito nós deveríamos tentar não pronunciar, né? Porque é um nome sagrado. Então, em vez de falar o nome Yahvé e escrever nas suas traduções assim, em 99% e vírgula tanto das vezes, a tradução grega, que serve de base para o Novo Testamento na maior parte dos textos, traduziu esse tetragrama, essas 4 letras sagradas, por Kyrios. Então, aqui, nós estamos já vendo que João Batista é apresentado como aquele que prepara o caminho para Deus. Porque Kyrios é Deus no Antigo Testamento. E, portanto, há nas entrelinhas a profissão de fé. Jesus é o Kyrios. Jesus é o Senhor. Jesus é aquele que era adorado no Antigo Testamento. Claro, não na sua humanidade, mas na sua existência enquanto Deus na Santíssima Trindade. Ele é Deus com o Pai. Preparai o caminho do Senhor. E vem aqui, então, a ideia de que é preparar o caminho. Preparar o caminho é aplainar as veredas. Um caminho tortuoso eu vou tornar plano. Para quê? Para que o Senhor que vem possa chegar e eu recebê-lo. Entra aí, agora, a mensagem de João, que é a conversão. Assim, João Batista esteve no deserto, proclamando um batismo de conversão para a remissão dos pecados. Então, se nota aqui, onde ele estava? No deserto, realizando a profecia de Isaías. Proclamando o quê? Um batismo. O batismo era já conhecido nos tempos do Antigo Testamento. Não o batismo cristão, evidentemente, mas a imersão nas águas. Por exemplo, na comunidade de Qumran, que era uma comunidade de pessoas super ortodoxas que queriam viver a fé na sua radicalidade. Eles tinham banhos rituais várias vezes por dia. E na época de Jesus, aqueles pagãos que simpatizavam com os judeus passavam por uma imersão nas águas. Isso nós conhecemos pelo historiador Flávio Joséfo, que é do 1º século, e ele, então, menciona isso. Inclusive, ele menciona o João, nosso João aqui, dizendo que esse João era conhecido como o batizador, o batista. Então, era uma ação que demonstrava a prontidão daquela pessoa em receber Deus, em converter a sua vida, em livrar-se das suas falhas, mudar de vida. O batismo cristão não é só isso, o batismo cristão é muito mais, como o próprio João Batista vai falar. Porém, aqui a gente já tem a preparação. Para receber o Senhor é necessário a conversão. Um batismo de conversão. E, através da conversão, nós estamos preparados para receber o perdão, a remissão dos pecados. A conversão como degrau necessário para que o perdão seja acolhido por nós. Deus oferece o perdão, sempre. Mas da nossa parte entra
o primeiro passo nosso, que é converter-se. Depois nós vamos ver em que consiste converter-se. O próprio texto vai nos explicar. Então, o que João Batista fazia? Ele anunciava, proclamava um batismo de conversão que abria para o perdão dos pecados. A segunda parte, versículo 5, fala de modo hiperbólico de que todo mundo vinha ouvir João. Iam até ele toda a região da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém. Jerusalém está na Judéia, mas ele está focando Jerusalém porque lá é que está o núcleo, né? Inclusive os dirigentes do povo judaico. E eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então vem aqui a conversão ligada à confissão dos pecados, né? E se repete a missão de batismo. Então, a reação do povo foi um grande acolhimento da mensagem de João. Isso é bastante plausível, é histórico, porque, de fato, o povo de Israel estava muito sensível no século I ao anúncio de um tempo diferente. Isso a gente vê até mesmo em outras culturas, no próprio Império Romano. Por exemplo, no nascimento de Augusto, que foi um pouco antes da época cristã, alguns anos antes, né? Esse nascimento de Augusto foi registrado e ele foi considerado um deus, entre aspas, né? Um imperador que é divino. E há uma inscrição que diz o nascimento do Deus, o Deus que é o imperador Augusto, marca para nós o início das boas novas, dos bons tempos de paz. Havia essa sensibilidade nessa época, que nós não sabemos nem explicar muito bem porquê, né? Mas que a gente observa a partir de certos indícios. E no povo de Israel, muito forte a espera por um Messias, porque eles estavam sob o jugo romano. Então, o Messias, muitas vezes, era considerado alguém que viria libertar desse jugo romano. E, com isso, a sensibilidade estava em alto grau. Nós temos um texto paralelo de Lucas que mostra uma coisa semelhante, né, ao que Marcos mostra. No versículo 6, nós temos a descrição de João. João se vestia de couro de camelo e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Nós temos aqui a ideia da vestimenta. Por que Marcos chama a atenção para a vestimenta? Porque nós temos profetas do Antigo Testamento que são caracterizados com esse tipo de vestimenta. Por exemplo, Elias, no segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículo 8. Também no livro de Zacarias, a roupa do profeta é um manto, né, de pelos de animais, né? Então, Marcos chama a atenção para isso, para nos ensinar. Olha, João era um grande profeta. O alimento de João Batista, gafanhotos e mel silvestre, né, mostra como João é uma figura ascética. Primeiro, ele vive nos desertos, ou seja, num lugar de recolhimento. Não sabemos exatamente a que se referiria a isso, né? Provavelmente teria lá o seu lugar de viver, de dormir, etc. Mas ele é conhecido como aquele que é um asceta, que vive em lugares inóspitos, que aceita fazer jejuns, que come frugalmente aquilo que ele encontra, ele não faz provisões para si. Ele vive da providência divina, do que a natureza lhe oferecia. Alimentos, né, que estão na natureza. O mel silvestre, aquele que às vezes
até a Bíblia anota, né, pode ser de abelhas mesmo no deserto. No deserto ali não é puro deserto, como no Saara, mas é um deserto que tem também pequenas moitas em alguns lugares, né? Então, há possibilidade de algumas abelhas, mas pode ser também que esse mel silvestre seja fruto de uma tamareira, alguma coisa assim, alguma fruta doce. Né? Assim explicam os estudiosos que se dedicam a estudar esses aspectos, né, da fauna e da flora da Terra Santa. De qualquer maneira, ele é o asceta por excelência. Aqui nós vamos ver, inclusive, na carta aos Hebreus, a mesma coisa, a ideia de João Batista como o asceta, como aquele que é um profeta. Então, descreve a figura de João. E agora vem o anúncio. O que ele está dizendo? Vamos voltar lá atrás um pouquinho. Olha só. João Batista está proclamando o quê? Primeira coisa que ele proclama: a conversão. Ele chama o batismo para que as pessoas se convertam e manifestem, assim, pelo batismo, a sua conversão. Agora vem a palavra, outra proclamação. Além de chamar para o batismo, ele dizia isso aqui: depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu, a quem não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Nós temos aqui, primeiramente, na primeira frase, 3 aspectos. Vem é uma dimensão espacial. Jesus está caminhando. Depois de mim é uma dimensão temporal. Quando ele coloca isso, depois de mim, ele está como que dizendo: eu estou concluindo um tempo. Vai haver o início de um novo tempo. E finalmente ele diz: quem é que vem? O sujeito. Aquele que é mais forte do que eu. Ele define a pessoa de Jesus dessa maneira. João Batista era tido por um grande profeta, como nós sabemos, inclusive pelos outros evangelistas, que explicitam mais esse aspecto. Jesus mesmo vai dizer: não houve nenhum maior do que João. Mas Jesus é mais do que João. Ele é mais forte do que eu. E aqui vemos, logo a seguir, a indicação, uma explicitação, melhor dizendo, do que significa este que é mais forte do que ele. O que isso significa plenamente? Ele diz, de modo concreto, ele é tão forte, ele é tão grande, que eu não sou digno de, me abaixando, desatar as suas sandálias. É claro que para eu desatar as sandálias de alguém, eu tenho que me abaixar. Quem fazia isso era o escravo, que na verdade precisava colocar-se de joelhos diante do Senhor para poder, quando o Senhor chegava de uma viagem da rua, né, em casa, desatar a correia para oferecer logo em seguida uma bacia com água para limpar os pés, porque eram estradas de poeira, estradas onde a pessoa sujaria os pés. Então aqui aparece a humildade de João. Ele diz: eu não sou nem digno de me ajoelhar diante dele. Ele realmente é o mais forte do que eu. Eu não sou digno nem de ser o seu escravo. E ele é o maior de Jesus, lá em Mateus 11. Ele é o maior de todos do Antigo Testamento. Finalmente, ele anuncia a diferença entre a sua missão e a missão de Jesus.
Eu vos tenho batizado, aí, na verdade, é um verbo que no grego significa uma ação passada. Eu vos batizei, só que ele ainda está batizando, por isso a gente coloca eu vos tenho batizado. Mas no texto grego vem uma forma verbal que indica o tempo histórico passado. Eu vos batizei com água. Ele, porém, Jesus, batizará, futuro. Então a gente vê novamente a contraposição entre dois tempos. João pertence ao passado, o batismo de João é passado. Ele batizou. Agora vem um novo tempo, o tempo do novo batismo de Jesus. Então aqui uma contraposição, não só nesse termo do batismo, do verbo batizar, mas entre os sujeitos da frase. Eu batizo, ele batizará. E, finalmente, eu batizo com água. O meu batismo é sinal de conversão de vocês. Ele não batizará simplesmente como sinal de conversão. Ele dará a força de Deus, a vida de Deus. É isso que é o Espírito Santo. O batismo de Jesus não é simplesmente um sinal de conversão, mas é a doação do Espírito. E com isso, nós vemos aqui que o texto do Evangelho está querendo mostrar como está acontecendo aquilo que no Antigo Testamento já foi anunciado. Citei aqui dois textos, né? Isaías 44, Joel, o principal é Joel 3:1, porque lá no livro de Joel se descrevem os tempos escatológicos. E Joel diz, lá Deus diz, né, no livro de Joel, eu enviarei o meu espírito sobre toda a carne, derramarei meu espírito sobre toda a carne. Então, a vinda do Espírito é promessa escatológica, já do tempo do Antigo Testamento. E o texto do Evangelho de Marcos está mostrando que isso está acontecendo agora, com a pregação de Jesus. É interessante notar também uma outra coisa. Em Mateus e Lucas, que são os textos paralelos que falam do batismo, lá se diz assim, João Batista diz, e ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Marcos não colocou o fogo, não disse isso. Fogo é na tradição aí judaica do primeiro século e logo posterior também, a ideia do juízo de Deus. Então, Mateus e Lucas chamam a atenção que o juízo de Deus está ocorrendo, ou seja, quem não aceita a mensagem de Jesus incorre em juízo. Marcos foi mais brando, ele quis enfatizar só o aspecto mais, digamos, positivo, né? Ele batizará com o Espírito Santo.